Benigna. Esse santuário foi construído em sistema de mutirão a partir de 2005 e até 2006, quando foi inaugurado e entregue à paróquia. É um local de oração, né, que foi feito para acolher os ex-votos que o pessoal traz para pagar a promessa da serva de Deus, Benigna, que para a gente já é santa no nosso coração. E ela já tem o título de serva de Deus dado pelo Vaticano. Próximo daqui, a uns 200 metros, ela foi assassinada quando ia pegar água numa cacimba que ficava próximo à casa dela, da família de criação. Raul Alves era um rapaz de 16 anos quando ela tinha 13. E ele vivia perseguindo ela com propostas indecentes de namoro. E nesse dia ele abordou-a sexualmente. Ela não aceitou, resistiu às propostas sexuais dele e preferiu morrer da sua própria vida do que perder a castidade. Coisa que é muito difícil nos dias de hoje. Então, esse exemplo de Benigna deve servir de exemplo para a própria juventude, que vive hoje nesse mundo odierno e sem limites, sem ter Deus no coração. Então, com o exemplo de Benigna, a gente precisa colocar um pouquinho mais de amor e de Deus no nosso coração, para que a gente saiba o valor que tem a vida, o valor que tem a castidade, o valor que tem a gente tentar praticar o lado santo que a gente tem. Porque todo ser humano tem o lado santo e o lado demônio. Cabe a cada um colocar à frente o que você achar mais conveniente. Mas, lógico que o bem nunca deve vencer o mal. Então, o exemplo de Benigna foi de força, coragem, determinação, amor a Deus, porque ela preferiu tombar ao chão, aos golpes de facão de Raul, que lhe cortou os dedos das mãos, da cabeça, das costas, e por fim ele a degolou. Mas ela não cedeu, porque ela sabia que a castidade dela era um templo sagrado de Deus, né? E que não é para ser assim, colocado à venda ou a preço. É uma coisa que você tem que preservar para o momento certo, né? Então, assim, que vocês vejam nesse exemplo Benigna, um exemplo para vocês também, quanto jovens, educadores, religiosos, católicos, protestantes, seja de que religião for. O que a gente coloca é o exemplo dela como pessoa, como mulher. Então, o processo dela encontra-se no Vaticano. A gente iniciou esse movimento em 2004, né? Entregamos para a igreja por volta do ano de 2010 e já passando pela fase local, a fase diocesana, e agora está na fase romana, aguardando o posicionamento do Santo Papa, o Papa Francisco, para que ele realmente decrete o martírio de Benigna. Então, ela já é serva de Deus. Então, que a gente tenha uma boa estadia aqui, que a gente possa retornar em paz e que vocês aproveitem esse momento para uma reflexão. Porque daqui a gente vai lá para Euroville e depois a gente vai retornar. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, como eu coordenei a comissão histórica do processo de beatificação, então eu estou bem por dentro dessa questão da história de Benigna e de como ela foi, a fama de santidade dela se expandiu ao ponto de vocês estarem aqui para visitar. Qual foi o maior milagre que é tido na... Olha, tem várias graças alcançadas e várias graças que a gente considera milagre. Um deles está aqui. Um milagre de Benigna. Esse rapaz aqui, Tarcísio Linardi, morava em São Paulo, sofreu uma queda de uma escada, quebrou, mutilou totalmente a mão esquerda, né? E quando ele foi aos médicos, os médicos disseram que a única solução era amputar. E ele estava preparado para perder a mão e recorreu de lá à santa que ele já conhecia.
e pediu que ela desse um jeito para ele não ficar sem a mão, ele não podia fazer, né? Não podia tocar a vida dele para frente. E os médicos, em seguida, encontraram uma forma de fazer um implante, uma prótese, um médico chinês lá, e botou uma prótese e ele voltou a ter os movimentos na mão, e desde então ele veio embora de São Paulo para cá, e você está vendo, quando a gente chegou ele já veio, ninguém chamou. Ele se voltou para a causa de Benigno. Esse é eu considero um dos grandes milagres, porque ele colocou para mim de forma muito emotiva, ele nem tinha intenção de vir para cá. Aí se aposentou, veio para cá, a casa dele é bem aqui pertinho do santuário. Quando chega uma pessoa, ele vai. Uma outra pessoa de Boa Vista, Roraima, tinha uma neta, uma senhora tinha uma neta, que a filha dela, desde os 9 anos, que apareceram umas feridas no corpo todo. Não tinha cura, levou para todos os médicos. E numa noite de aflição, essa avó pediu a Benigno, não prometeu nada, pediu para ela que tomasse conta da neta dela, que o sofrimento que ela tinha sofrido para enfrentar Raul, né, abrandasse aquele sofrimento daquela menina. E aí ela encontrou um meio, né, e a menina foi num determinado médico que nem era médico mesmo, e passou lá um remédio, umas coisas, e ela foi ficando boa, e findou que ela ficou totalmente curada. Veio aqui, de Boa Vista, em Roraima, celebrou uma missa e deu o testemunho dela. Ela não prometeu nada, mas veio. Então, assim, tem muitos e muitos outros testemunhos. Ela vai levando um dos meus livros, lá tem uns outros relatos de graça, vocês podem ver também, né? E assim,